Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de tópico de língua portuguesa, né? Ou melhor falando, a nossa aula de redação. Hoje nós vamos fazer a conclusão de um artigo de opinião. Como é que eu faço, como é que eu elaboro a conclusão de um artigo de opinião? E dentro desse conteúdo eu vou trazer para vocês um exemplo de uma conclusão num artigo de opinião. Vamos lá? Vamos lá. Então, a conclusão no artigo de opinião. Português, né, que é o tópico de redação nosso, o tópico de português, que é a redação, segundo ano. Então, a conclusão de um artigo de opinião, ela costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto, ou seja, um resumão do desenvolvimento do texto, e em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Ou seja, na conclusão, eu tenho um resumo básico, breve, lá dos argumentos do texto, e em seguida eu comprovo, eu confirmo a tese que foi apresentada lá na introdução. Então, a minha conclusão lá dentro do artigo de opinião é composta por esses dois itens. Um resumão básico, né, do desenvolvimento do texto, que é a síntese, e a reiteração, a comprovação da tese, que foi apresentada lá na introdução, ok? Então, vamos ver como é que é uma conclusão do texto dessas duas articulistas, Débora Diniz e Gisele Carino. Elas fizeram a conclusão para o nosso texto Violência Obstétrica, que nós estamos trabalhando ele. Nós vimos a conclusão, vimos um dos desenvolvimentos e agora a conclusão, né, do texto Violência Obstétrica. Como é que elas concluíram esse texto, esse artigo de opinião? Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas do aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, esse artigo ele foi escrito para o jornal El País, né, em 20 de março de 2019, ok? Então, a gente pode ver aqui que nessa conclusão, ela retomou, ela confirmou a tese do artigo de opinião que elas apresentaram lá na nossa introdução. Se vocês quiserem confirmar isso, retornem à aula onde foi postada falando sobre a introdução do artigo de opinião. E elas também fizeram um resumão, fizeram uma síntese bem básica do desenvolvimento, né? Fizeram uma síntese bem básica do desenvolvimento, do que elas falaram, dos fatos que elas comprovaram lá no nosso desenvolvimento, que foi a nossa última aula.
ok? Então, essa foi a conclusão que elas fizeram no artigo de opinião. Olha só. É perceptível, vamos lá. É perceptível, portanto, que a conclusão do artigo de opinião das autoras repete resumidamente a linha argumentativa desenvolvida no texto, ou seja, repete resumidamente o desenvolvimento do texto. Em seguida, a tese é reiterada, agora comprovada, ou seja, depois que elas repetem, fazem aquele básico resumo do desenvolvimento, elas comprovam a tese que foi apresentada lá na introdução. Elas comprovam como? Olha só a parte do texto que comprova isso, comprova essa tese que elas citaram lá na introdução. Todas essas são expressões de violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, aqui elas retomaram a tese lá na introdução para confirmar a tese que foi escrita na introdução do artigo de opinião, ok? E qual é a atividade de hoje? Hoje vocês vão copiar, não precisam copiar o artigo de opinião, a conclusão. Vocês vão copiar essa primeira parte, olha só, esse primeiro slide aqui. Aí vão pular o texto não é para copiar, né? O texto que as articulistas escreveram aqui, a conclusão. Depois que você terminou de copiar aquela primeira parte, você vai copiar essa última parte aqui. Então, apenas duas partes para copiar e me enviar, ok? E aguardem, porque na próxima aula nós vamos fazer leitura de artigo de opinião e exercícios sobre o que foi lido, ou seja, leitura e interpretação de texto de um artigo de opinião. E em seguida vamos começar a escrever, a produzir o nosso próprio artigo de opinião. Então, para hoje é apenas isso, ok? Copiar a primeira parte do que foi apresentado para vocês e essa última parte. Não precisa copiar a conclusão que as autoras escreveram para o jornal El País, certinho? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu aguardo a atividade. Não deixem as atividades acumular, atrasar, porque senão depois fica difícil pôr em dias, certo? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bye, bye, segundo ano.